Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião de avaliação das condições de operação do reservatório do São Francisco. Inicialmente, eu gostaria de testar as conexões das pessoas que estão ligadas por videoconferência. Então, começando por ONS Rio. Rio o quê? Bom dia. Ok. ONS Recife. ONS Recife, ok. Bom dia a todos. Presentes Giovanni e Luana. Ok. Semadem. Bom dia, Semadem São José dos Campos. Estou eu, Karine Leal, da Hidrologia, e o Marcelo Celucci, da Meteorologia. Ok, obrigado. Chefe. Bom dia, Joaquim. Estamos aqui a posto. Ok, obrigado. CEMIG. Bom dia, pela CEMIG, Ivar. Ok. Bom, os estados eu identifiquei Sergipe. Pedro Lessa, Semar, Lindomar, Codevasf. Ok. Bom, eu não identifiquei outro estado. Bom dia, Joaquim. Bahia. Você está como XT5000, tá certo. Então, por favor. Bom dia a todos. Ok, não, tá certo. É porque está aparecendo para mim XT5000, aí por isso que eu estou com dificuldade de identificar, desculpe. Bom, vamos lá. Comitê de Bacia de São Francisco, eu estou vendo aqui um ponto de conexão, por favor. Bom dia, Joaquim, Maciel, estou aqui em Maceió. Ok. O Delano sempre está também, mas... ok. Vamos lá. Codevasf, Brasília. Da Gerência de Operações. Fale de novo, que não deu para ouvir direito. É a Camila, da Gerência de Operações. Tá, obrigado. A terceira superintendência da Codevasf. Tiago, ok. Ok, obrigado. Bom, eu vou pegar os projetos de irrigação, começando pelo Jaíba. Bom dia, Joaquim. Marcos, Distrito Etapa 1. Ok. Bom dia a todos. Priscila, segunda etapa do projeto Jaíba. Ok, obrigado, Priscila. Walter, Tourão. Bom dia a todos. Walter, projeto Tourão. Ok. Projeto Nilo Coelho. Muito bom dia a todos. Nilo Coelho e Bebedouro. Paulo Salles, Décio, Lóio, Amauri. Ok. Tem a Peixe Vivo também, né? Esse Peixe Vivo, se puder agora. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui da Agência Peixe Vivo, Tiago e diretora Célia Frois. Ok. Obrigado. O segundo Distrito Naval. Falta o comandante Heron, do Distrito Naval, e o comandante Eduardo hoje aqui, que vai me substituir. Ok, obrigado. Bom dia a todos. Então, temos o doutor Antônio Arthur, procurador. Bom dia a todos. Obrigado, doutor. Ivonildo, professora. Acho que não está me ouvindo. Bom dia a todos. Bom dia, Joaquim. Obrigado. Bom, e tem o gabinete do deputado Adelmo. Bom dia a todos. Meu nome é Bruno, sou representante do deputado Adelmo Leão, PT Minas Gerais. Ok, obrigado. Bom, eu deixei de chamar alguém que está conectado por videoconferência? Não. Então, vamos tentar agora fazer a apresentação das pessoas que estão aqui na sala. Anel. Bom dia a todos. Gustavo Morar, Anel. Bom dia, Bruna Craveiro, da ANA. Bom dia, Ana Paula Fiorese, da ANA. Joaquim Gondim, ANA. Diego, ANA.
Vinícius Romano, da ANA. Josué Azevedo, ANS, bom dia. Ok. Bom, devido ao carnaval, todos se lembram que nós não tivemos reunião na segunda-feira. Então, nós tivemos então um interstício de 15 dias, né? Então, eu vou pedir ao Semadem que faça a avaliação das condições passadas e as suas previsões para os próximos dias, né? Semadem, está na tela. Muito obrigado, Joaquim. Bom dia novamente a todos. Podemos ir na próxima figura. Justamente como nós tivemos um interstício de 15 dias, coloquei ali a chuva acumulada das últimas 2 semanas. Vamos lembrar um pouco, né? Na última reunião nós estávamos no meio de uma situação bastante favorável, uma Masacas, uma zona de convergência do Atlântico Sul, como é conhecida. E então ainda faltava computar alguns dados de chuva mais recentes daquele dia, e também a previsão indicava que essa zona de convergência ia atuar mais um certo tempo, mas que a tendência era desconfigurar. Então essa chuva está muito, digamos, influenciada por essa situação. Vejam, chuvas intensas e generalizadas sobre a bacia do São Francisco. Inclusive na figura da direita dá para ver que esses valores correspondem claramente a chuvas acima da média. Na próxima figura, eu aqui perdi, não sei se todo mundo, a apresentação. Tá. A próxima A próxima figura, então, é estritamente a chuva dos últimos... Peraí, então vamos ver aqui o que... quem não está vendo a apresentação, todos não estão vendo? Bahia não está. Estamos vendo a apresentação, Joaquim. Então, Bahia, é alguma coisa do sistema seu de proteção que está dificultando. Nós já enviamos a apresentação por e-mail, exatamente para cobrir essas lacunas de alguém ter alguma dificuldade de visualização, tá? Então, eu pediria que você tentasse olhar num computador, alguma coisa assim, porque os demais participantes estão acessando, tá? Então, por favor, continue, Semadem. Bom, então essa é a chuva observada na última semana, e vemos que o modelo de alguma forma previu muito bem essa parada das precipitações, não só ali na região do São Francisco, toda a área aí, parte do sudeste, centro-oeste, lá em Brasília, né? Então a última semana foi bastante deficiente em termos de precipitação, embora compensada pela semana anterior. Então a próxima figura mostra a situação de fevereiro de toda a bacia. E eu acho que depois de muito tempo, nós estamos bastante próximos de chegar à média histórica, graças àquela situação lá de mais ou menos 14 dias atrás. A média é de 134, choveu até dia 18, 121, está faltando 13 milímetros apenas para bater a média histórica de toda a bacia. Embora, se a gente vê todo o período hidrológico, o ano hidrológico, a média é 716 e choveu apenas 465. Muito, digamos, influenciado pelo péssimo mês de janeiro. A próxima figura mostra a imagem de satélite. Bom, não precisa aqui a gente ser meteorologista para notar uma banda de nebulosidade aí passando por Rio de Janeiro, sul de Minas. Essa é uma frente fria quase que em estágio de dissipação. Ela vai provocar nos próximos 2, 3 dias ainda algumas pancadas. Ela vai se deslocar um pouco para norte, vai provocar pancadas, mas ela vai desconfigurar. E em seguida vai formar uma área de baixa pressão sobre o oceano, mais ou menos na altura aí de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e isso vai dar um reforço nas precipitações a partir mais ou menos do próximo final de semana. Então, digamos, estamos numa transição de um sistema que está basicamente dissipando, embora ainda provocando alguma chuva, e outro que vai ainda formar. Então, com isso, acho que dá para entender a próxima figura, que é da previsão de chuva dos próximos 3 dias, né? Basicamente, aparecem chuvas aí em Minas Gerais, que seria ainda por conta do sistema que estava na imagem de satélite.
mais volumoso aí no trecho de Três Marias, no trecho de Sobradinho também alguma chance de precipitação, mas é menor, mas vejam que na próxima figura a precipitação aumenta e se torna mais generalizada sobre toda a bacia. Os maiores volumes, em princípio, estão no trecho aí de Minas, ou seja, na subbacia de Três Marias. E a gente não colocou aqui o mapa de 10 dias, mas tem ainda um aumento da chuva aí em Minas Gerais. Bom, mas vamos ver a previsão para a bacia. Então, para a bacia como um todo, está na próxima figura. Interessante aqui dois aspectos. Tem previsão de chover praticamente em toda a bacia, né, chuvas generalizadas, isso acho que é uma boa notícia, maiores volumes na parte mais alta da bacia, e na figura do lado, que estão os acumulados, na verdade para os próximos 10 dias, mas tem números, né, indicando o acumulado para 3, 7, 10 dias. Esses acumulados estão um pouco acima da média, então seria uma boa semana de chuva, com o qual é bastante provável, desta vez, bater a média histórica do mês de fevereiro. Outro comentário é que há pouca dispersão entre os membros, né? E já avaliando este modelo, o modelo do GFS por ensemble, nas últimas várias semanas, podemos já dizer preliminarmente que esta previsão para toda a bacia é a que se comporta melhor. O modelo tem bastante bom skill, né, bastante boa destreza para prever, inclusive quantitativamente, a chuva quando estamos falando da bacia como um todo. Próxima figura é para o trecho de Sobradinho. Também tem previsão de chover de forma generalizada, os volumes também são generosos, estão um pouco acima da média histórica. E na próxima figura está o trecho de Três Marias, que é o mais complicado para prever. Vejam que na figura da direita aparece uma grande dispersão entre os membros, né? A que tem menor destreza, e normalmente aqui o modelo superestima as precipitações. Em outras palavras, acaba chovendo menos do que o modelo está indicando. Por isso que a Karine aqui utiliza um fator de correção que é subjetivo por enquanto, mas que tenta de alguma forma corrigir essa superestimativa do modelo. Mas vejam que em Três Marias fica bastante claro, independentemente do valor, que teremos um aumento da precipitação lá a partir final desta semana e depois no final de semana. Os valores aqui estão acima da média histórica, lembrando então que aqui é mais difícil prever volume e que normalmente esses volumes previstos estão superestimados. Mas mesmo assim, novamente acho que temos chance de bater a média histórica também no trecho de Três Marias. A próxima figura é a tendência, na verdade, para a segunda semana. A segunda semana, estamos falando já do dia 26 de fevereiro a 4 de março, e a previsão é de chuva mais ou menos dentro do normal, talvez até ligeiramente acima do normal, entre o trecho de Três Marias e Sobradinho, né? Seria a parte norte de Três Marias e o trecho de Sobradinho. Como é uma previsão de um prazo bastante alongado, a gente toma isso como apenas uma referência, por isso chamamos de tendência. Mas, enfim, fevereiro não foi um mês ruim, né? Está sendo um mês relativamente bom e o melhor mês que nós temos na estação chuvosa em curso. Isso é o que eu tinha para falar. Vou passar a palavra rapidamente para a Karine e fico à disposição. Bom, pessoal, então focando agora a parte hidrológica, somente da bacia de Três Marias, em janeiro nós tivemos a precipitação tanto quanto desastrosa, né, como o que aconteceu para a bacia como um todo, como o Celute já falou para vocês. E em fevereiro nós estamos com aproximadamente 117 milímetros de precipitação observada. E nós estamos alcançando, chegando pelo menos próximo à média aqui de um valor em torno de 176 milímetros. Né? Não estamos, né, muito próximo, mas estamos bem melhor do que em janeiro. E vejam no gráfico inferior como se comportou a vazão, né, nesses últimos meses. Acompanhe a linha roxa, que vai de junho de 2017 até fevereiro de 2018. Vejam que de janeiro para fevereiro nós já tivemos
um outro salto, né, na vazão. Já foi observado um salto de novembro para dezembro, né, desse último período chuvoso, e nós conseguimos dar um segundo salto, né. Então, a vazão consistida, dados do ONS, para o mês de fevereiro, fica em torno de 694 metros cúbicos por segundo, algo em torno de 72% abaixo da MLT. São valores baixos, entretanto, nós podemos dizer que estamos tendo alguma chance de recuperação. No próximo slide, acompanhem a previsão de vazão em função da previsão de precipitação. Só relembrando, cada linha pontilhada e cada barra pontilhada colorida, nesses tons mais claros, são os membros de previsão, e a média desses membros de previsão está representada pela linha espessa vermelha. Então, vejam na figura superior que nós temos uma previsão de vazão um tanto quanto dispersa, né, esses membros, e que reflete também numa previsão de vazão tanto quanto dispersa. Aqui nós usamos apenas 65% do que estava previsto pelo modelo GFS, então nós usamos apenas 65% do total dessa previsão. E para os próximos 10 dias, né, o nosso modelo hidrológico, ele está nos indicando, simulando uma vazão na ordem de 800 metros cúbicos por segundo para os próximos dias, o que representa uma pequena elevação, né, em relação ao que foi observado na semana passada. No próximo slide, nós temos, então, o nosso projeção de vazão. Vejam que cada cenário que está representado pela linha pontilhada colorida, ela representa um cenário de vazão em função de um cenário de precipitação. Aqui, eles são equiprováveis. Não existe uma probabilidade maior de acontecer um cenário ou outro. Então, nós acrescentamos na tabela inferior qual que seria o valor de cada cenário de previsão e em cada mês. Acompanhe na segunda coluna, estão representados os valores de março, na terceira coluna os valores de abril e na quarta coluna os valores referentes ao mês de maio. E na última coluna nós temos uma média para esse período, de março até maio. E em cada linha nós temos os cenários de precipitação. Então, vamos acompanhar o último cenário, que seria caso nós tivéssemos chuvas na média histórica a partir de março até o final de maio. Então, a vazão para o mês de março seria em torno de 779 metros cúbicos por segundo, lembrando que a média histórica é de 1.075 metros cúbicos por segundo. Para o mês de abril, ficaria em torno de 555 e a média histórica seria 886. Para o mês de maio, né, o modelo simula vazões na ordem de 300 metros cúbicos por segundo, lembrando que a média histórica seria em torno de 420 metros cúbicos por segundo. Então, em resumo, para esse período de março a maio, né, o modelo nos simula vazões na ordem de 545 metros cúbicos por segundo, representando algo em torno de 75% da MLT. E assim a gente também pode acompanhar os outros cenários, né, que foram rodados, que foram simulados em função da precipitação. Vejam que a linha, no gráfico, a linha espessa contínua em tons avermelhados marrons indicam as mínimas médias mensais. E nos cenários que foram simulados, nós não temos um forte indício de quebra dessas vazões mínimas mensais. Entretanto, o cenário que simula as precipitações de 1963, representado pela linha pontilhada laranja, ela toca, né, ela encosta nas vazões mínimas médias mensais para o mês de maio. Né? Caso aconteça, então, precipitações de acordo com o que 1963, no final de maio, nós esperaríamos vazões tão baixas quanto as mínimas médias mensais. Essa era a nossa contribuição para hoje e nós ficamos à disposição. Ok, muito obrigado. Vamos então ouvir a apresentação do ONS, depois abrimos o debate das duas apresentações. Então, ONS, vamos botar na tela. Bom dia a todos.
Nós não estamos vendo a aparecer. Ah, não, agora apareceu. Ok, então ótimo. A gente não estava conseguindo acompanhar essa imagem. Como sempre, nós vamos fazer uma avaliação das condições hidrológicas e armazenamento na bacia do Rio São Francisco, né? De curto e médio prazo. Próximo, por favor. Em termos de condições hidrológicas, ok? Destacando, né, o período de dezembro de 2017 a fevereiro de 2018, né? Então, Três Marias, nós estamos com 47% da MLT, né? A média de todo o período de 31 até agora, o que equivale à oitava pior série do histórico, né? Eu vou acompanhar aqui porque o meu deu algum errinho aqui no meu computador. Um segundo, por favor. Para incrementar a Sobradinho, nós estamos com 39% da MLT, o que equivale à segunda pior série, né? Então, destacando, né, que até a reunião anterior, nós estávamos com esse trecho 2018, né, dezembro de 2017 a fevereiro de 2018, ela era a pior série do histórico, né? Agora, a pior voltou para 2017 e esse ano de 2018, até o presente momento, passou a ser a segunda pior, né? O verificado até ontem, no caso. Em termos de vazões totais da Sobradinho, nós estamos com 41% da média, o que equivale ao terceiro pior, né? Antes era o segundo pior, né? Com essa subida que estamos tendo nesse momento, mudamos um pouquinho a configuração. O próximo, por favor. Aí mostrando, né, o azul, a linha azul mostrando o verificado, né, do ano 2017 e início de 2018, e o vermelho, né, o previsto, né? Essa previsão de destaque foi feita na nossa revisão PMO na quinta-feira passada, né? Então a previsão era de subida, né, das vazões da Três Marias em função dessa chuva, né, que até que o Semadem mostrou para a gente aí, tá? Então, analisando as vazões do período de 19 a 28 de fevereiro, teríamos 841 metros cúbicos por segundo, né? Essa é a simulação, essa é a vazão que a gente fez a simulação de curto prazo. Próximo, por favor. Nesse gráfico nós podemos ver o acompanhamento do trecho médio de São Francisco, em rosa, destacando em rosa o posto de São Romão e São Francisco, né? Então, eles atingiram ponto de máximo e estão nesse momento em recessão, né? E aí essa água vai caminhando por todo o rio, né? O posto Carinhanha, Bom Jesus, Gamileira, Morpará, e chegando à afluência Sobradinho. Então vemos a curva cinza aí, que ainda está em ascensão, né? Então essa água que aconteceu no posto São Romão, São Francisco, no início do mês, aí, no dia 7, nesse ponto de máximo aí, 7 e 8, ainda não chegou ao reservatório Sobradinho, né? Então, mas está nos próximos dias chegando ao reservatório de Sobradinho, que depois vai começar a entrar em recessão, né? E destacando também que não teve chuva, né, nos últimos dias, né? A previsão é que realmente comece a chover nos próximos. Próximo, por favor. Nesse gráfico nós podemos ver o acompanhamento das vazões incrementadas de Sobradinho, o azul verificado e o vermelho previsto pelo modelo C20, tá? Então, no período de 19 a 28 de fevereiro, equivale a 2.030 metros cúbicos por segundo, né? Próximo, por favor. E aí, com essas vazões, nós vamos ver, né, qual é a perspectiva de armazenamento de curto prazo, né, até o dia 1º de março. Tá? Então, Três Marias, em termos de defluência, a nossa simulação utilizou os 80 metros cúbicos por segundo, né, que é a recomendação para atendimento em projetos na IBA. Sobradinho tivemos uma média de 942 metros cúbicos por segundo, né? Como é que foi feito isso? Mantivemos os 620 hoje, amanhã o indicativo é de elevação para 800 metros cúbicos por segundo e a partir da quarta-feira até o final do mês, 1.000 metros cúbicos por segundo. Isso aí é necessário para seguirmos as diretrizes estabelecidas nas reuniões anteriores. E a defluência de Xingó permanece com 550. E o próximo, por favor. As diretrizes, né, como nós podemos ver, é justamente de equalização dos armazenamentos, né? Sobradinho, no final do mês, atingindo 20% e com esse aumento para 1.000 metros cúbicos por segundo, Itaparica estaria atingindo 19,4%. Atualmente, Sobradinho está com 16,9%, acima daqueles 15%, né, que tínhamos como lupa, vamos falar assim, né? A parte desses 15%, seria necessário aumentar a defluência de Sobradinho para aumentar também o nível de Itaparica, né? Então, já estamos um pouco acima daqueles 15% que tínhamos
avistas, né, que estávamos com a luva, tá? Então, Sobradinho, com esse cenário que estamos apresentando, está saindo de 16,9% para 20% de armazenamento, e Itaparica saindo de 14,3% para 19,4%. E Três Marias saindo de 31,5% para 35,7%. Tá? Então, essa é a perspectiva, né, que nós temos atualmente, que gostaríamos de discutir na reunião, né, que é um zoom, né, um aumento da defluência de Sobradinho para 1.000 metros cúbicos por segundo a partir da quarta-feira, 800 metros cúbicos por segundo a partir de amanhã, para que a gente faça essa equalização. Aí o próximo, por favor. A partir de agora vamos ver a parte de médio prazo, né, França, que vai continuar a apresentação. Bem, continuando aí a apresentação, para as premissas para um prazo maior, no caso aí estamos indo até abril, né, até o final do período chuvoso, né, as premissas são aquelas que estão já apresentadas anteriormente, né, as afluências para Três Marias, 2 cenários, rodando o modelo SMAP com o pior ano de precipitação, com a pior precipitação desse período, né, março, abril, foi 2017, e um outro rodando com os 5 piores anos, que no caso foi de 2013 a 2017, né, usando a precipitação rodando o modelo SMAP. Então, o que a gente obtém aí foi uns valores médios para o pior ano, 635 metros cúbicos por segundo, 69% da MLT do período, e 796 metros cúbicos por segundo, 87% da MLT do período, né? Mantendo a defluência do período de março a abril e Três Marias de 80 metros cúbicos por segundo, né? A gente pode passar para o próximo slide, para o slide 12, onde nós temos os resultados que foram obtidos. Próximo slide, por favor. Isso. Então, nesse slide nós temos os resultados, né, que nós obtivemos, né, com essas dois cenários de vazões afluentes. No pior cenário, Sobradinho chega a 1º de maio com 54,2%, e naquele cenário que dá a média dos 5 piores anos, chegamos a quase 60% de armazenamento. Acima, uma folga em relação à curva de segurança, né, que 1º de maio seria 33,7%. Simulando agora, a simulação agora para o trecho de Vale de Sobradinho a Xingó, né, as afluências incrementais, nós estamos usando do pior ano de história, né, hidrológico, do período março-abril, que é 2017, e para os 5 piores anos, a média dos 5 piores anos, de 2013 a 2017. Tá? Os valores médios de afluência nesse período, a gente tem 814 metros cúbicos por segundo, que equivale a 27% da MLT do período, e 1.069 metros cúbicos por segundo, que equivale a 36% da MLT do período. A defluência de 550 metros cúbicos por segundo em Xingó, né, Sobradinho vai suprir as necessidades, e seguindo essa diretriz de operação em paralelo já a partir de 15%, então como eles estão saindo de 20%, perto de 20%, eles estão operando Sobradinho e Itaparica em paralelo. Se a gente passa agora para o próximo slide, para o slide 14, nós temos aí o que se encontra em Sobradinho. Em Sobradinho, no caso do pior cenário, nós terminaríamos um pouco abaixo da curva de segurança, né, que seria na curva de segurança de 600 metros cúbicos por segundo, que seria 24,4% de armazenamento, nós estaríamos um pouco abaixo, com 23,8%, e no caso da média dos 5 piores anos, nós estaríamos acima com 27,9%. Se a gente fosse ver qual era o valor que a gente precisava ter de afluência nesse período março-abril para chegar aos 24,4%, mantendo as mesmas características da simulação, nós precisaríamos de 29% da MLT do período março-abril. Então, esse é o que a gente tem para apresentar do prazo até o final do período chuvoso, e a partir
talvez, não sei se da próxima semana, ou pelo menos da outra, nós vamos já estender esse prazo até o final de novembro para a gente ver o comportamento até o final do período cedo. Ok? Então é só isso. É esse nossa apresentação. Estamos à disposição para qualquer comentário. Ok. Obrigado pela apresentação. Então vamos inicialmente ouvir considerações que possam vir da CEMIG. Joaquim, sem nenhuma consideração. Você nem para dizer que melhorou a condição do seu reservatório? Estou muito feliz com isso. Ah, bom. Ok. Então, chefe. Bom dia, Joaquim. Uma consideração com relação a essa proposta do ANS de defluências de Sobradinho para equalização com Itaparica. No entendimento da CHEST, das reuniões passadas, a gente entendido que a diretriz seria, quando o Sobradinho atingir os 15%, elevar a vazão de Sobradinho para poder manter Itaparica com 15%. Nessa proposta que está sendo apresentada para o ANS é um pouquinho diferente. É uma proposta de equalização a partir dos 15% de Itaparica. E isso tem algumas implicações para o reservatório de Sobradinho, que é você estar soltando uma quantidade bem maior de água para poder fazer com que o reservatório de Itaparica evolua junto com o Sobradinho. Nossas preocupações são, hoje a gente já está com 630 de Sobradinho para poder manter Itaparica, no caso era 10%, mas agora com essas chuvas incrementais, o reservatório já subiu para 14,3%. Então, a nossa proposta seria aguardar as chuvas que tem perspectiva de uma vazão incremental a Itaparica para subir o nível do reservatório, manter Sobradinho com 630 e quando Itaparica chegar em 15%, a gente estabilizar, semelhante ao que a gente fez no ano passado, que era Itaparica com 15%, quando chegou no final do ano a gente flexibilizou para os 10%, justamente para não esgotar tanto o reservatório de Sobradinho. Então, a nossa proposta é que essa equalização seja pensada pós-período úmido, que é quando a gente vai ter a exata noção do quanto a gente acumulou em Sobradinho para poder fazer frente ao reservatório de Itaparica. Então, em resumo, segurar o reservatório de Itaparica em 15% até o final do período úmido, aí sim a gente pensar em uma equalização dos reservatórios. Ok? Ok. Uma correção, quer dizer, isso não é proposta do INS. Eu acho que, pelo menos o entendimento nosso aqui, é que isso foi uma decisão, nós estamos seguindo o que foi decidido nessas reuniões aqui desse grupo, que era ao chegar a 15% equalizar, só para ok, mas eu vou entrar nesse assunto, tá? Eu vou só ouvir outras pessoas e propor vamos dizer, um encaminhamento para essa questão, tá? Bom, então, alguém tem alguma coisa mais sobre as duas apresentações que foram feitas? Agora eu abro para os estados. Bahia. A gente tem um posicionamento semelhante ao que foi recentemente colocado aí. Parar em 15% Itaparica e a gente buscar ver, inclusive, com as chuvas que devem estar acontecendo nesse período, até minimizar o máximo possível as saídas de Sobradinho. Ok. Temos Sergipe. Tem mais Sergipe? Ok. Sem alteração, Joaquim. Ok. Bom, eu vou passar para o comitê. Eu acho que Maciel, né? Maciel, você que tem um Delano que está ouvindo, mas eu acho que você falar em nome do comitê, sim? Bem, Joaquim, mais uma vez, bom dia a todos. Eu acho interessante a proposta da CHEST, da gente tentar armazenar a maior quantidade de água possível no reservatório de Sobradinho, enquanto nós estamos no período úmido, e após isso tomarmos a decisão com relação a Itaparica. Ok. Não sei se a agência Peixe Vivo gostaria de comentar alguma coisa. Não sei se tem obrigação. Ok. Bom,
Eu agora vou abrir os demais participantes. Alguém gostaria de comentar sobre essas duas apresentações iniciais? Joaquim, eu tenho uma observação. Pode ser? Sim, claro. Sobre essa projeção que foi feita pelo ONS, considerando que os números, ou o gráfico que foi apresentado com essas duas vazões de 550 e 600, não nos coloca, ao final do período, numa posição muito satisfatória, considerando aquela linha de segurança, né? A gente só conseguiria ficar acima da linha de segurança naquele tracejado azul, que seja que a gente tenha uma quantidade, um volume maior de afluência e em cima dessa defluência que foi calculada de 630. Apesar de estar sendo colocado com 550, a gente sabe que o que está saindo aqui de Sobradinho é 630. Aí a pergunta eu acredito que o ONS tenha calculado isso, mas fica de qualquer maneira essa observação. Considerando que essa proposta de aumentar a defluência para 1.000 metros cúbicos por segundo, provavelmente esses números que foram projetados eles não vão acontecer. Essa fica a minha dúvida. Ok. Alguém mais tem alguma dúvida? Bom, então vamos comentar. O ano passado, quando nós estávamos operando o sistema, nós tínhamos estabelecido algumas premissas de operação no sentido de favorecer principalmente a região do Baixo São Francisco, no sentido de que, havendo uma necessidade de alguma liberação adicional para equilíbrio do sistema por alguma razão, seja por qualidade, seja por outro motivo que pudesse aparecer, nós teríamos água disponível no reservatório de Itaparica. Também no reservatório de Itaparica, existem usuários que ficam na borda do lago, que também captam água e têm também seus pontos de captação que se afastam, a exemplo do que acontece no Sobradinho, tá? Então, o ano passado, nós estabelecemos patamares de segurança e dissemos que iríamos manter aquele nível de segurança no reservatório de Itaparica e somente ao final do período seco, ou seja, setembro, outubro, é que iniciaríamos então o depressionamento de Itaparica para não deixar, nesse período seco do ano, nos meses que era possível fazer o ajuste sem maiores traumas para o sistema, o reservatório de Itaparica em condições adequadas. Tá? Então, o nível de 10%, vocês sabem bem, de Itaparica, sempre foi aqui colocado, embora todos os reservatórios, tanto Sobradinho como Itaparica, foram projetados para operar até o zero do seu volume útil. Mas sempre causa um certo desconforto nas reuniões, quando se baixa os níveis desses dois reservatórios e sempre são questionados. Então, o que nós tínhamos comentado nas reuniões anteriores era, passado o Sobradinho dos 15%, não tinha sentido Itaparica ficar prejudicado com os 10% e Sobradinho crescendo, já que essa água de Itaparica ela pode ser utilizada no futuro, no final do período seco. Então, era simplesmente uma transferência no tempo de utilização. No futuro se usa menos Sobradinho e no futuro se usa mais Itaparica no final do período seco. E Itaparica, sem prejuízo para o restante do sistema, era mantido num nível também de segurança adequado. Só para ter ideia desse nível de segurança adequado, na nova resolução da ANA, esse nível de segurança é 30%. 30% vai ser o nível mínimo que Itaparica vai ser operado no futuro. Tá? Então, esse é um ponto importante. A discussão está se paramos no nível que deixamos o ano passado, no entorno de 20%, tá certo? Ou surgiu um número diferente agora, que foi 15%, tá certo? Então, tem dois números que são, o ano passado, 20%, que depois foi reduzindo gradativamente,
ou se para em 15, Sobradinho vai para 20 e poucos e Itaparica fica parado. Sabendo que quem mais protege a água em termos de evaporação e tudo mais é o reservatório de Itaparica. Então, uma operação de equalização aí não perde água e também não reenche Itaparica. Certo? Então, temos duas considerações aí. Temos uma proposta de quando chegar em 15%, trava Itaparica, e uma segunda proposta, que é essa de deixar aos níveis que foram feitos o ano passado, de 20% em Itaparica, tá? Então é sobre isso que eu gostaria agora de comentar, assim, uma e outra. Alguém gostaria de comentar? Giovanni aqui, do NSC. Giovanni, você está com um eco respeitado. É porque você deve estar com dois sistemas ligados. Você deve estar acessando... Ok. Foi retirado o outro sistema pulando aqui. Está ouvindo bem agora? Agora você está voz de locutor. Beleza. Não, eu gostaria, Joaquim, apenas de lembrar que o efeito, digamos, de você subir Itaparica, ele não repercute tanto em termos de percentuais de volume em Sobradinho, tá? Aí eu lembro, 0,9% em Sobradinho corresponde a 10% em Itaparica. Então, evidentemente que foi colocada aí a posição do ONS, né, de você subir para tentar equalizar. A proposta que eu colocaria, até para discussão na mesa, é o seguinte: ao invés de ter uma subida, digamos assim, rápida, né, a gente poderia colocar vazões da ordem de 850 a 900 de efluente de Sobradinho e fazer uma subida mais gradativa, até mesmo por conta dessas chuvas que a CHESF informou que podem ocorrer no trecho incremental. Essa era a proposta que a gente tinha. E no nosso argumento, eu ainda complemento que o Djalma, que faz o planejamento da operação energética aqui no Nordeste, ele já colocou, inclusive aí para o Antônio, né, a questão do ganho que você tem em termos de produtividade em Itaparica. Então era essa colocação que a gente tinha a fazer, viu? Eu queria só que você se definisse, entendido bem, o que você está colocando simplesmente a questão da subida ser mais lenta e não precisar ir para 1000, esse tipo de coisa. Mas qual o ponto que você acha adequado, 15% ou 20%? É isso que eu... Por mim, na minha visão, eu trabalharia sempre de forma como já foi discutido, né? É uma subida em paralelo dos dois reservatórios, tá? Agora, a subida eu colocaria, ao invés de subir abruptamente, subir de uma forma mais lenta, até mesmo porque você tem incrementais previstas aí no trecho. Mas a pergunta é, se você não colocaria nenhuma trava, nem em 15, nem em 20, subiria não colocaria não. Tá bom, não colocaria, então é uma terceira proposta. Por conta, Joaquim, do ganho que nós temos de produtividade. E mesmo que você tenha uma cheia de grandes proporções aí no trecho incremental, você está com um reservatório muito baixo. Então isso não incorreria nenhum risco operacional para o reservatório de Itaparica, entende? Então são 3 propostas, na verdade, por isso que eu perguntei. A proposta sua, 2, que é a de fazer a subida gradual, ela serve para qualquer uma das alternativas que foram colocadas, tanto para 15, quanto para 20 e quanto para a manutenção do sistema em equilíbrio dos dois, tá? Então, essa aí eu acho que está aceita sem muita discussão por todos, né? Que é você fazer a subida de maneira bem suave, projetando essa subida para 1 mês para frente, 2 meses para frente, mas projetando uma subida, tá? Essa é uma coisa. Agora, o que você colocou é sem a trava do 15, sem a trava do 20, tá certo? Então, essa é uma terceira proposta. Então, as pessoas podem se manifestar agora sobre essas 3 propostas. Joaquim, por favor. só para complementar o que o Giovanni falou,
Sim, por favor. Lembrando, se você já ressaltou, e eu volto aqui, que é muito importante, nós estamos trabalhando a conta-gotas nessa bacia nesse momento. Nós estamos com 550 metros cúbicos por segundo e não conseguimos guardar água. Então, quer dizer, qualquer diferença de ganho que você tem de evaporação, né, que é grande, o reservatório de Sobradinho é muito mais espalhado do que o de Itaparica, entendeu? Então, eu acho que tem que ser levado isso em conta. É só essa complementação ao que o Giovanni já falou. Obrigado. Ok. Vamos lá. Pode falar. Joaquim, aqui é o Kelsen da Afra. Sim, por favor. Eu queria ponderar a respeito dessa questão aí, que se não for trazer nenhum prejuízo para o reservatório de Sobradinho e Itaparica, a elevação dos níveis aí de vazão defluente, ela favorece pelo menos a navegação nesse trecho de Petrolina até a jusante da barragem de Sobradinho. Nós estamos operando até, inclusive, com a portaria recomendando cuidados na navegação por causa dos níveis baixos, né? Talvez essa elevação a 20 poderia facilitar a navegação, pelo menos nesse trecho. O Joaquim, o Francisco, que nos assiste também na reunião, talvez poderia dar uma posição a respeito disso. Ok, mais um ponto que não está inviabilizado pela proposta que o ONS Recife fez de subida gradual, quer dizer, manter num patamar mais adequado é melhor do que subir para 1.000 e depois baixar de novo para 600 e pouco, 30. Então, é melhor ficar mais tempo numa vazão mais regular, tá? Bom, alguém mais gostaria de comentar? Bom dia, Francisco, Contrape Porto Fluvial de Petrolina. Conforme o nosso companheiro da Astra falou, eu concordo também com essa liberação um pouco mais gradual e não precisando chegar a atingir os 1.000 metros por segundo, até mesmo para reserva para frente. A navegação aqui no São Francisco, somente esporte e recreio. A navegação comercial está paralisada, além das travessias que são feitas entre as cidades de Juazeiro e de Petrolina. Para que nós possamos voltar a navegar comercialmente, só no futuro, creio que só a partir de 2019, 2020, se houver a recuperação da bacia do São Francisco. Então, eu acho que não precisa chegar até 1.000 também. Chegando nesse patamar de 850, 900 e alongando um pouco mais, faria a reserva que precisa Itaparica e guardaria para o futuro Sobradinho. Obrigado. Ok. Bom, alguém mais gostaria de comentar? A gente temos 3 propostas na mesa, tá? Então, peraí, vamos lá agora, um por vez. Ivonilde, você tem preferência? O meu não é comentário, o meu, na verdade, é uma pergunta. Qual seria a cota de captação para a irrigação na borda do Sobradinho, ou pelo menos em termos de percentuais de volume? O que isso significa? Veja só. Porque ela tem uma restrição, né? Não, veja só. Vamos esclarecer bem isso. Na verdade, tanto Sobradinho quanto Itaparica devem estar preparados para chegar no zero do volume útil. Todos os usuários fizeram esforços no sentido de trazer isso. Claro que quando chegamos a 1%, como chegamos no ano passado, tá certo? Transtornos custos de energia sobem, tudo mais mas todos estão, vamos dizer, habilitados, deviam estar habilitados por zero. O que nós estamos discutindo agora é se há uma possibilidade de minimizar o impacto em uma área específica, que essa área específica é o reservatório de Itaparica, tá certo? Sem prejuízo muito grande para o reservatório de Sobradinho e com ganhos de outra natureza, que eu disse, melhoria da evaporação, da perda por evaporação e algum ganho, que eu não vou nem entrar nessa parte energética, porque aí é uma questão comercial, temos então essa discussão hoje. Então, teoricamente, nós não estamos prejudicando ninguém, em tese, tá certo? Estamos beneficiando um e tendo um pequeno impacto, se tiver, no outro. Por quê? O Giovanni falou bem. Para cada 10 pontos em Itaparica, significa 0,9 pontos percentuais em Sobradinho, tá? Por isso que a nossa coisa seria uma proposta que está em discussão entre 15 e 20,
significava 0,45% de Sobradinho. Essa é a discussão que nós estamos aqui. 0,45% de Sobradinho, que não é jogando água para o sistema a mais dos 550, simplesmente transferindo antecipado e depois, no futuro, se discute, como fizemos o ano passado, que rebaixamos Itaparica e essa água voltou para o sistema em termos de que Sobradinho diminuiu a defluência e quem manteve a vazão em Xingó foi Itaparica. Essa é a nossa discussão. Se vale a pena estarmos discutindo os 0,45 para que equalizemos os 15% a 20% em Itaparica. Alguém mais gostaria de comentar? Joaquim Amauri, bom dia. Eu queria fazer uma colocação. Porque, tudo bem. Eu queria fazer uma colocação. Em Minas, quando está chovendo bastante na incremental Jusante e Três Marias, haveria possibilidade também de reduzir essa 80 metros cúbicos de Três Marias em função de ter uma incremental suficiente para trabalhar Jaíba e outras mais captações? E porque a maior economia que se tem de água é ela ficando em Três Marias. Quanto essa evolução de ir para 1.000 Sobradinho, de uma vez só agora, para equalizar até 30%, como foi ventilado, agora está ventilando em 20%, de qualquer maneira, se vai entrar no período chuvoso, que foi falado agora aí para o nosso sertão semiárido daqui, do Pernambuco, que pode dar um incremento, que está dando um incremento agora presente no lago de Itaparica. Aí sobe para 1.000, aí Itaparica fica lá alto. Se tiver que reduzir menos de 600, 500 em Sobradinho, porque Itaparica já esteja alto, se é que tem um incremento nesse trecho Sobradinho Itaparica, aí ficaria prejudicado as captações Jusante, Sobradinho até início de Itaparica. Então seria prudente esse aumento ser muito pequeno e gradual até final do período chuvoso dessa bacia incremental Sobradinho e Itaparica. Essa seria a minha visão, de ir devagar com esse andor. Obrigado. Ok, então você se coloca dentro daquilo que o ONS colocou, quer dizer, não precisa partir para ONS Recife, não precisa partir para uma liberação tão grande, mas caminhar no sentido da equalização que se dê ao longo de 1 mês, 2 meses no máximo, tá? Então essa coisa já está, eu acho que de alguma maneira absorvida por todos, que a equalização ela tem que ser mais lenta, tá certo? Sem repercussões significativas a jusante. Então não precisa equalizar no primeira semana. Então vamos equalizar nessa taxa que está se colocando aí. E meu número, só para ter ideia de número, é que nós fiquemos entre 700 e 800 metros cúbicos por segundo. Por que 700 a 800? Porque essas são as vazões mínimas que a nova resolução, eu sempre falo nela, porque a gente vai ter que, um dia, se adequar a ela no sentido das condições. Essas vão ser as vazões mínimas que vão ser praticadas, tá? Bom, alguém mais gostaria de comentar? Bom, então quem é contra ficar em 20%? Ao final de 1 mês, 2 meses, nessa taxa de incremento que no máximo vá para 800 metros cúbicos por segundo. A minha colocação, Joaquim Amauri, era que isso fosse elevado. Não, Maria, agora a gente está em votação. Agora, abriu a discussão agora. Eu acho que todo mundo teve a oportunidade de falar o suficiente. Agora quem é contra ir para 20%? Joaquim, a CHEST mantém a proposta dela dos 15% e aguardar qualquer evolução após o final do período úmido. E só a título de informação, é mais uma correção não. A informação que a gente tem com relação aos níveis de Sobradinho e Itaparica em termos percentuais é 1% em Sobradinho, corresponde a aproximadamente 8% em Itaparica. E isso reforça a nossa... Tá bom? É isso que eu tinha para... Só finalizando. Isso reforça a nossa posição de que Sobradinho é o pulmão e que qualquer necessidade para Itaparica, a gente com 1% de Sobradinho aumenta 8% o nível em Itaparica. Era isso. Tá bom.
Então, aqueles 9% não é 9%, é 8%, e 5% é 0,4%. Então, essa é a repercussão em Sobradinho, 0,4%. Quem é mais contra? Essa é a posição também do Nilo Coelho, combina em gênero, grau e número com o da chefe. Ok. Quem é mais a favor dessa posição de chefe do Nilo Coelho? Bahia. Ok. Quem mais? Sergipe também, chamar. Você é contra, né? Subir, né? Ok. Quem mais? Quando levar a terceira SL, segue a chefe. Ok. Francisco, Porto Fluvial de Petrolina, segue a chefe. Comitê. Já que temos a proposta também, seguimos a chefe para manter mais água em Sobradinho. Ok. Então, não precisa mais prosseguir. Eu acho que já aqui o ambiente foi de, como eu disse, aqui a gente busca tentar colocar as coisas e prevalece o bom senso na discussão. E o bom senso da discussão leva a ser 15%. Então, não tem aqui vencidos ou vencedores. Tem simplesmente uma posição majoritária que foi de 15%, com redução da vazão proposta de incremento para valores no entorno. Aí é a minha sugestão de 800 metros cúbicos segundo, tá? Então, essa eu acho que é a recomendação que nós temos para fazer para o ONS, que se adequa na próxima reunião e faz isso. Eu acho que esse ambiente aqui é exatamente para isso, é para termos ideias sendo colocadas, discussões sendo feitas, mas procurando ouvir e consensar em torno de propostas, tá? Então, fica como sugestão e recomendação da Agência Nacional de Águas ficar 15% com incremento da vazão até 800 metros cúbicos segundo, se for necessário, para a equalização dos 15%. Alguém mais tem alguma coisa para falar sobre essa primeira parte da reunião, que é a questão das operações? Ô Joaquim, só salientando. Por favor. Agora nós estamos com 14 alguma coisa de Itaparica, então eu estou até fazendo simulação online, mas não precisa aumentar para 800 não, com 700, né, praticamente mantendo o que a gente está vindo. A gente isso que eu estou dizendo, como eu falei no máximo em 800, se você se sentir confortável com 630, é 630, é isso que eu estou dizendo. O que a gente falou foi que chegasse aos 15% de maneira suave, pronto. Ok, perfeito. Ok, vocês têm a melhor maneira de operar. Alguém mais gostaria de comentar sobre essa primeira parte, sobre a situação dos reservatórios, sobre as condições de operação do sistema? Eu só faltou responder uma pergunta lá do 80 metros cúbicos segundo, que na visão da Ana, e eu quero perguntar a CEMIG, essa é a vazão que fica adequada para aquele trecho inicial de rio, porque não pode pensar que a incremental acontece, mas tem um trecho incremental de rio que é logo no início de Três Marias, que tem que atender a todo mundo. Então, é por isso que é 80 metros cúbicos segundo. CEMIG, você tem alguma consideração adicional do que eu falei? É isso mesmo, Joaquim. Eu já até ia fazer essa colocação. Os 80, ele tem algumas interferências, afeta alguns usuários ali nesse trecho, logo jusante Três Marias até Pirapora, até a entrada da Baeté, na verdade, principalmente de uso até mesmo de travessia. Então, assim, vazões inferiores a 80, elas não são desejáveis. Ok, então não vamos estressar o sistema sem necessidade. Alguém mais gostaria de comentar? Então vamos para a segunda parte da reunião. Bom, na segunda parte da reunião, só para a gente ficar claro, a agência recebeu 2 solicitações que vai ter 2 peritos fazendo avaliação, um da psicosidade no São Francisco, em função da parte do Baixo São Francisco, em função da redução de vazão, e o outro é da qualidade de água num povoado. Então, foi nos solicitado a informação de que está sendo providenciado o perito para fazer isso. Isso
é importante que, e esse é um ponto esclarecedor, que toda vez que chega essas questões, não chega para o Nilo Coelho, não chega para os outros, só chega para a Agência Nacional, IBAMA e CHESF, tá? Então, quando vocês propuserem baixar vazão, esse tipo de coisa, vocês têm que também saber que essas outras implicações existem, tá certo? E temos que atuar nelas, tá? Bom, foi só um comentário rápido sobre isso, não vou abrir discussão sobre isso. Alguém gostaria de ter algum assunto de natureza geral que gostaria de comentar nessa parte da reunião? Não. Então, bom, nossa reunião foi proveitosa no sentido... Por favor, doutor Antônio. Só um esclarecimento, isso é uma perícia judicial ou não? Sim, perícia judicial determinada pelo juiz. E eu posso mandar os dois processos para o senhor. Provocada lá por Sergipe. Bom, Joaquim, Ivanildo. Ok, obrigado. Por favor, Ivanildo. Por favor. São duas solicitações. Uma é se eu posso receber essa solicitação do juiz. É pública. Se tu bateu na ANA, qualquer documento é público. Mas não estou querendo bater na ANA, não. Não, bater na ANA não. Chegou na ANA o documento, ele é público. Bateu na ANA, chegou aí, tá, tudo bem. Desculpe eu usar inadequadamente a palavra. Tá. A outra coisa que, como você sabe, tem me ajudado muito, e também eu quero aqui fazer um agradecimento público à CHESF, né, porque meus alunos de mestrado têm conseguido defender com dados e com sucesso suas dissertações, por conta da facilidade que a ANA e a CHESF têm sempre colocado no fornecimento dos dados, tanto de vazão quanto de todos os outros. Eu, neste momento, eu já até tinha falado com você, eu estou precisando de informação com relação às cotas, porque eu tenho um aluno que está fazendo uma avaliação dos impactos da implementação da vazão ambiental nos demais usos. Nós já tivemos uma dissertação com relação à geração de energia elétrica e agora tem uma aluna que vai estar defendendo o seminário a semana que vem e precisa das cotas de captação de irrigação. Foi isso, inclusive, que eu falei com relação à borda do Sobradinho e eu sei que outras captações já se adequaram. Então, se alguém tiver essas informações, talvez a CHESF tenha essas informações, eu gostaria de recebê-la. Primeiro até saber quem tem para poder fazer uma solicitação oficial. E a outra coisa que eu preciso também, isso aí talvez você tenha, com relação a essas reuniões, quando ela começou, a gente conseguiu no site da ANA, de 2017 para cá, que eu acho que quando elas foram filmadas, né, em videoconferência. Mas eu preciso, para essa própria aluna que está defendendo na próxima semana, de todos os eventos dessa reunião, desde a primeira. E eu gostaria de saber em que site eu posso conseguir essa informação, que provavelmente deve ter na ANA. Então, são duas solicitações. Está certo. A cota é coletiva. A segunda, eu vou tentar resgatar aqui as datas de todas as reuniões, tá certo? E que está no processo, não é simplesmente que garimpar num processo que tem lá algumas milhares de páginas já hoje. Então, eu vou fazer isso e encaminho particularmente para você, mas esse é um assunto que nós resolvemos entre nós. Agora, a segunda parte é que depende da boa vontade de todos os outros atores informarem, tá? Então, Por isso eu estou fazendo ela publicamente. Tá certo. Então, talvez você pudesse dar seu e-mail ou para que as pessoas pudessem, que têm informações, disponibilizar para você. Então, dê um e-mail para as pessoas contactarem você. Vou botar aqui. Bote seu e-mail no sentido de que as pessoas possam contactar você e trocar informações com você, que não vai ser aqui nesse momento que você vai receber essas informações, né? Não, com certeza. São muitas comunidades. Isso. Alguém mais tem algum assunto de natureza geral que gostaria de comentar? Joaquim, Pedro Lessa, só para dar informação, a DESO, já que hoje presente,
mas informou que está renovando o contrato com a Sebesp de São Paulo, com relação aos flutuantes. Estava preocupado se havia alguma informação dele sobre vazão a partir do Xingó. Eu falei que não, na reunião não está questionado. Só essa informação com respeito ao contrato que está sendo prorrogado entre a chefe e a Sebesp de São Paulo, ok? Ok, é prudente. Bom, alguém mais teria alguma consideração? Senão, nossa reunião, ela vai voltar a ser semanal, né? Claro que em função do carnaval não foi. Então, a data dela é 26, tá? Então, dia 26 de fevereiro, 10 horas. Agora nós estamos todos no mesmo horário, porque quando o horário de verão terminou, então tanto Brasília quanto vocês estão no mesmo horário. Então, vocês sentiram hoje, a reunião hoje teve um horário diferente para vocês, né? Que foi 10 horas, porque ficou equalizado com Brasília, né? Então, essa é uma parte importante que vocês precisam acompanhar. Bom, eu só queria agradecer a todos por mais uma reunião e agradecer de coração a questão dos posicionamentos e entender que os posicionamentos são feitos exatamente para serem tirados. Se nós deixarmos dúvidas ou questões e não levantarmos na hora, isso fica cumulativo e depois nós ficamos insatisfeitos. Eu acho que o melhor momento e a abertura é dada aqui exatamente para isso, para colocar tudo que as pessoas pensam no devido tempo e com a devida consideração. Muito obrigado a todos. Até a próxima reunião.